Olá, investidores! Me chamo Renan Dantas e vou apresentar mais um Money Minds. Enquanto o Ibovespa vive dias tenebrosos, uma mineradora se destaca. Não é a Vale nem a CSN, que aliás acumulam quedas no período. Trata-se da Aura Minerals, empresa que faz parte da recente safra de IPO. A companhia chegou à Bolsa Brasileira em 2020 e acumula uma alta de 37%. E se pegarmos a mínima e a máxima, a ação chegou a disparar 70%. Segundo analistas, a pernada foi puxada pela alta do ouro, além de ganhos operacionais. No ano, o ouro sobe 15%. E para falarmos mais sobre esta empresa, vamos conversar com Rodrigo Barbosa, CEO da Aura Minerals. Muito obrigado pela presença, Rodrigo. Obrigado pelo convite, Renan. Prazer estar aqui. Rodrigo, primeiro eu queria que você explicasse um pouco o que a Aura Minerals faz. Nós somos uma empresa de produção, de operação de minas que estão em operação e também implantação de projetos novos. Então hoje a gente tem 4 minas em operação, 3 delas de ouro, uma em Honduras, 2 no Brasil e também uma mina de cobre e ouro no México. Somado essas 4 que em produção, a gente também tem projetos que estão sendo implantados, 2 deles Greenfield, serão implantados nos próximos 2 anos, e outros projetos aí mais early stage para serem implantados mais no futuro. Certo. E o que a Aura Minerals está fazendo para continuar crescendo? A gente tem uma agenda muito clara de crescimento. Então, que começa pela execução dos projetos que a gente já tem no nosso portfólio. Então, a gente já tem projetos com reservas comprovadas, com estudos de feasibility study já licenciados, que precisam daí fechar a engenharia e capacidade de financiamento e também execução. Um projeto deles já está em execução, que é o projeto Borborema, no Rio Grande do Norte, já está mais de 30% avançado. A gente espera concluir ele já no começo do ano que vem. E ele entra em operação ao longo do ano, chegando no segundo semestre de 2025, já em produção comercial. O outro projeto é o projeto Matupá, que já está em fase final de licenciamento, já tem as suas reservas comprovadas, já tem a parte de engenharia também elaborada, esperando a fase final de licenciamento para a gente poder começar a construção desse projeto já no segundo semestre desse ano. Em paralelo à execução dos projetos, Renan, que a gente tem também o objetivo de aumentar as nossas reservas. O que é? Uma empresa de mineração de ouro, ela é descontada, primeiro que faz todas as projeções de receitas baseadas no que ela tem de reserva, e assim tem que ser, aí você desconta esse valor presente. Quando a gente aumenta a quantidade de reserva, isso vai ser colocado nas projeções dos analistas, nos fluxos de caixa, e a gente espera com isso também aumentar o valor. É uma empresa que subinvestiu para entender a capacidade, a quantidade de ouro que tem ao redor das suas minas no passado e que recentemente, com a transformação que ocorreu na companhia, a gente volta aí a investir de forma mais pesada e a gente tem sistematicamente todo ano também aumentado a quantidade de ouro que a gente conhece dentro das nossas operações. Certo. E Rodrigo, eu queria agora falar um pouco sobre o Borborema. Os analistas classificam esse projeto como transformacional, né? Eu queria que você explicasse mais o que é esse projeto do Borborema. O projeto Borborema é o que está já em construção, já estamos 30% adiantado, é no Rio Grande do Norte, na cidade de Currais Novos. É a implantação de mais uma mina, a da Aura, porém o maior dos projetos que a gente está implantando, com custos muito também favoráveis, né? Então, esse é um projeto que, com a recente valorização do ouro, mudou, né? Ele já era um projeto muito atrativo. A gente sai de uma TIR com o preço do ouro lá a 1.750, 1.800, a TIR desse projeto já era 40% alavancada. Com o projeto agora, no preço do ouro atual, 2.300, nós estamos falando de uma TIR já perto de 75% ao ano alavancada. Mas não é só isso, né? A gente sai de um VPL desse projeto, segundo os estudos de viabilidade econômica, de 180 milhões de dólares, com o ouro no preço atual, está em 440 milhões de dólares o VPL desse projeto, sendo que a Aura hoje vale cerca de 650 milhões de dólares. Então ele tem sim um valor muito importante para ser contribuído na companhia à medida que a gente avançar na execução e ganhar a confiança do mercado, já poder precificar nas nossas ações. Mas é mais do que isso também, Renan. Esses 440 milhões de dólares de VPL é com 812 mil onças de reserva, que é algo que já está delineado e já está liberado para operar. Se a gente mover uma rodovia de lá, mover uma rodovia em 5, 6 quilômetros, que é adjacente às nossas operações, a gente libera
mais 800 ou 1 milhão de onças para serem lavradas. Isso significa que o potencial VPL do projeto pode ser substancialmente aumentado à medida que a gente avançar na alteração desse curso aí da rodovia. É um processo que já está iniciado, tem suas burocracias, tem a necessidade de uma série de aprovações, vai levar 1, 2 ou até 3 anos para estar concluído, mas é algo que já está em andamento. A gente começa o projeto com 812 mil onças, mas ele já tem mais de 2 milhões de onças que já estão delineadas e entendidas para a gente poder minerar a partir do momento que tiver liberado. Então os analistas não estão sendo exagerados, né, nessa classificação. E Rodrigo, uma outra pergunta vocês estão subindo bem no ano, aí uma alta aí, por exemplo, eu peguei aqui a mínima e a máxima de 70%, né? Como é que vocês esperam continuar crescendo na Bolsa, por exemplo? A gente ainda, embora tivemos essa valorização ao longo desde a mínima de 70% nesse ano, cerca de 40%, a gente ainda está sendo negociado com forte desconto comparado ao que a gente já foi negociado no passado ou até desconto comparado a outros peers do nosso tamanho. Para te dar um pouco assim de referência, a Aura hoje, com o preço do ouro de 2.300, com uma produção já com um projeto implantado que foi Almas e Borborema, vale menos na Bolsa do que chegou a valer 3, 4 anos atrás. Então o preço do ouro subiu, nossa produção subiu e compramos um projeto e a gente ainda tem um valor menor, mostrando aí o quanto que a gente ainda está desvalorizado e a potencial que a gente tem ainda de apreciação ao longo dos próximos anos. É claro que essa desvalorização ocorreu em função de algumas metas anuais que a gente acabou não performando, então a gente frustrou o mercado no guidance do ano passado, isso não é bom, entendemos o recado, ajustamos as nossas operações, esse ano estamos com as operações clean, todas solucionadas, mais almas que não existiam no ano passado, e o ano que vem entra a Borborema, então a gente vai sistematicamente mostrar ao mercado ao longo dos próximos quartas e esperamos aí reconquistar daí a confiança e com isso poder ter a nossa apreciação. Certo. E agora falando um pouco da cereja do bolo, dessa classificação, que são os dividendos. Eu queria entender um pouco como é que é a política de dividendos da Aura e se ela pode se tornar aí uma grande pagadora de dividendos da Bolsa, que é uma coisa que investidores gostam muito. A nossa estratégia, Renan, desde o IPO, quando a gente fez aqui, lançou o BDR no Brasil em 2020, era poder crescer pagando dividendo. Muitas vezes, por analistas e por investidores questionados, normalmente você tem que escolher ou um ou outro. Grande pagador de dividendos são normalmente empresas que já alcançaram o seu nível de maturidade, não tem mais como crescer e, portanto, o excesso de caixa é distribuído. Muitas vezes também as empresas aí usam o próprio caixa para poder crescer e aí não consegue pagar dividendo. No caso da Aura, que é algo muito único no setor, a gente montou um portfólio com operações que estão gerando caixa, mais projetos de rápida maturação, rápida reciclagem de capital, que quando sequenciado, somado às operações, geração de casos de operações, não consome extrema parte do nosso balanço e permite a gente, então, pagar dividendo enquanto cresce. Alguns exemplos, Renan, que a gente não espera como ser um grande pagador de dividendos, já somos um grande pagador de dividendos. Então, você pegar 2020 listado com a promessa de pagar dividendos e crescer, 2021, nosso dividend yield de 2021 foi 13,5% de retorno aos nossos acionistas, colocando a Aura entre o maior pagador de dividendos no mundo no setor de ouro. Você pega 2022, 2023, também mantemos o nosso pagamento de dividendo, que somou, junto à recompra de ações, cerca de 6,5% ao ano em 22 e 23, também mantendo a gente entre as maiores pagadores de dividendo no setor de ouro no mundo. Semana passada, também anunciamos um novo pagamento de dividendos da companhia, em que, somado aos últimos 12 meses, dá um yield de 8,5% aos nossos acionistas e pretendemos manter o pagamento de dividendo dentro da nossa política ou acima. Nossa política, que você perguntou no começo, é 20% do EBITDA menos o CAPEX recorrente. E a gente fez todo esse pagamento de dividendos, Renan, conseguindo avançar na execução dos projetos crescendo. Olha os exemplos. Construímos Almas, 74 milhões de dólares, compramos Borborema, 50 milhões de dólares, já começamos a investir em Borborema com mais que são 180 milhões de dólares de investimento, investimos mais de 50 milhões de dólares de exploração para entender a quantidade de ouro que tem ao redor das nossas mesas nos últimos 2 anos, e ainda terminamos o último trimestre com mais de 200 milhões de dólares no caixa e uma alavancagem abaixo de 0,7 vezes o net debt, a dívida líquida sobre EBITDA. Certo. Rodrigo, e agora falando um pouco, você está falando do ouro,
O ouro subiu aí 15%, cerca de 15% no ano. E como é que vocês estão vendo o mercado de ouro? O ouro é um ativo que sobe com crise geopolítica, a gente está vendo muita crise geopolítica, China, Estados Unidos, tem o Oriente Médio, quer dizer, é um cenário geopolítico bem delicado aí. Agora, por exemplo, a Rússia com a Coreia do Norte, quer dizer, estão se fazendo teias ali geopolíticas. Como é que vocês estão vendo o preço do ouro? Vocês acham que esse patamar essa alta de 15% vai se manter, vai cair? Como é que vocês estão vendo o preço do ouro? A pergunta de $1 milhão, mas na minha posição acabo acompanhando muito, né, as movimentações de ouro, participo do conselho da World Gold Council, então a gente acaba tendo bastante acesso à informação e conversando com diversos interlocutores. O que a gente vê, e isso acho que é conhecido para a maioria dos investidores, tem duas coisas que impulsionam o preço do ouro. Um é a perspectiva de taxa real dos juros americanos. Normalmente, agora está vivendo uma exceção. Quando você tem uma alta taxa de juros americano, o mercado prefere investir nas treasuries do que comprar ouro, porque o ouro não paga juros. A treasury paga juros. Então, quanto maior a taxa de juros, teoricamente, deveria ser menor o valor do ouro. É o que não ocorreu. Porque tem o segundo fator também que está acontecendo, que você bem colocou, que é a questão geopolítica, que vai além dessa reorganização mundial de poderes. A gente, claramente, você tem o surgimento da China como uma grande potência, agora você tem os alinhamentos com Rússia, Coreia do Norte, então você está tendo um rearranjo no mundo do ponto de vista geopolítico que cria algumas incertezas e a incerteza acaba levando as pessoas para safe haven, para ativos reais. Agora, tudo isso está acontecendo também, Renan, com uma mudança, né, muito grande na política fiscal dos países desenvolvidos. Você chega aos Estados Unidos com déficit fiscal aí de 2 trilhões, algumas pessoas já estão projetando, analistas, 3 trilhões de dólares de déficit fiscal na economia americana por ano, que já está acontecendo, aconteceu lá, teve problema da pandemia, e continuam com esses déficits, em cima de uma dívida, recorde de 120% do PIB, a dívida americana, reciclando os bonds americanos, as treasuries estão saindo, estão amadurecendo, treasury que pagava 1%, 2%, agora está pagando 4%, 5%, então isso tem um aumento do custo de despesas financeiras na americana muito grande, no momento que também tem que aumentar os custos militares. Então existe, né, essa expectativa de um gasto desenfreado nas economias desenvolvidas, sem ter uma consciência fiscal, e isso acaba desvalorizando as moedas. Então, por que será que o ouro está tão alto no momento que deveria estar baixo por causa das expectativas de taxa de juros americana? Eu acho que já existe, né, o dólar ficou mais forte em relação às outras moedas, com todas essas confusões, porque é um porto seguro. Mas o próprio dólar também talvez já esteja se desvalorizando e o aumento do preço do ouro é um reflexo dessa desvalorização das moedas, que quando a gente liga a impressora, no Brasil todos sabemos, quando a impressora está ligada sem freio, você gera um excesso de moeda e isso significa uma redução do seu valor e do poder aquisitivo. Certo. Bom, e agora para encerrar nossa pergunta, ou nossa entrevista, né, melhor dizendo, queria que você deixasse um recadinho aí para o investidor, né? O que o investidor deve olhar com carinho a Aura, que é essa empresa que chegou em 2020, então uma empresa recente, né, na Bolsa, uma empresa também única, acredito que nenhuma mineradora de ouro aqui na Bolsa brasileira, a gente tem outras mineradoras, né, mas de ouro não. Queria então deixar o espaço aberto aí para você fazer deixar um recado aí para o investidor. Sim. Eu convido os investidores a olhar os nossos resultados, olhar de perto as nossas projeções, as nossas expectativas de crescimento, porque a Aura está vivendo agora um momento importante de inflexão, né? No ano passado, como comentei, a gente teve algumas dificuldades operacionais que acabou perdendo um pouco de produção em relação ao ano anterior, então isso o mercado não gostou, de ver a produção caindo, porém essas deficiências, né, e esses desafios já foram solucionados, então esse ano a gente tem as operações todas já produzindo full, somado a um projeto que foi implantado no ano passado e agora já está em produção. Então quando você olhar, já tem 2 trimestres, quase 3 trimestres, que a Aura tem aumentado a produção no last 12 months, no LTM, isso a gente mostrou que trimestre a trimestre está saindo produções de trimestres, que a gente tinha desafio e não tinha almas, agora a gente tem as produções fulls e mais almas. Quando a gente chegar no final do ano, que aí já estaria comparando o ano passado que a alma já estava em produção, entra a Borborema.
Então a gente vai ver também trimestre a trimestre no ano que vem, comparado aos 12 meses, um aumento sistemático de produção. E esse aumento de produção está coincidindo com o aumento do preço do ouro e com uma habilidade que a gente tem também de controlar os custos e reduzir. Então acho que tem uma combinação muito favorável de fatores para a gente sistematicamente melhorando a produção trimestre a trimestre, quando comparado aos últimos 12 meses, com aumento de margem. Alguma conta simples, né? No ano passado a gente fez 134 milhões de dólares de EBITDA. Trimestre passado foram 53 milhões de dólares de EBITDA num trimestre, num período que o preço médio do ouro foi 2.050, está 2.350 agora, preço do cobre 3,80, está 4,50 agora. Então imagina essa companhia continuado nos preços atuais de ouro e cobre, com esse incremento de produção, tem um impacto importante na nossa geração de caixa, e isso, acreditamos, cedo ou tarde vai se refletir no valor das nossas ações. Rodrigo, muito obrigado pela entrevista esclarecedora, não só da empresa, mas também do cenário, né? Porque o ouro, ele é um ativo muito visto por investidores. Muito obrigado e até uma próxima. Muito obrigado por estar aqui. E para você, investidor, muito obrigado pela companhia. Não se esqueça de se inscrever no nosso YouTube e nas redes sociais. Tchau!